E aí, galera? Eu sou Carlos Avelar, professor de Geografia, e hoje a gente inicia o 7º ano com a temática da favelização das cidades, né? Fazendo a conexão com o que a gente vinha trabalhando na aula anterior, que é a ocupação territorial. A temática da favelização, ela tem a ver com o processo de ocupação, né? O adensamento populacional, o deslocamento das pessoas entre cidade, campo-cidade e a ocupação em diversas atividades, em diversos setores que vão abrigando essa população nesse deslocamento entre campo e cidade. Então, a parte inicial aí da temática dessa ocupação urbana, né, muito densa, e esse termo que foi gerado a partir dessa ocupação urbana nas áreas periféricas tem a ver com alguns episódios que aconteceram na história do Brasil, né? Então, na sua origem, de acordo com a Wikipédia, esse termo favela, ele advém de um episódio na Guerra de Canudos. A cidadela de Canudos foi construída próxima a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, que era batizado dessa forma por ter uma vegetação, né, uma planta conhecida popularmente por esse nome e que tomava conta de toda a região. Posteriormente, o termo favela foi utilizado para designar um conjunto de residências desprovidas ou precarizadas em algum aspecto acerca de recursos e infraestrutura. Então, assim, a gente identifica essa correlação entre ocupação e adensamento urbano e essas ocupações, elas se caracterizam por terem um aspecto peculiar, ou seja, são adensamentos que as pessoas foram chegando nas cidades, foram chegando nas aglomerações e que essas áreas, elas não tinham esse aspecto de infraestrutura já construída. Então foram áreas que foram abrigando pessoas, populações que vieram em busca de alguma atividade econômica ou em busca de alguma forma de sobrevivência e que foram ocupando essas áreas periféricas, conhecidas como áreas de morro. Então a gente faz a conexão entre esses elementos, né, da urbanização precoce e da falta de planejamento e acolhimento dessas pessoas que vinham em busca de uma atividade econômica. Então a gente pode identificar, como a gente vê aí na tela, algumas fotos de áreas que foram ocupadas dessa forma, ocupadas irregularmente, né? E que foram dando origem a contextos, a caracterizações precárias, né? O que é que a gente chama de precarização? A precarização é a infraestrutura como um todo, falta de saneamento básico, falta de abastecimento de água, falta de planejamento das casas, da localização das casas, né? Tudo isso vai gerar uma demanda para aquele espaço, vai gerar uma sobrecarga e essa sobrecarga vai comprometer a qualidade de vida daquele espaço, né? Então a gente observa tipos de moradias precários, né? São moradias feitas com plástico, com lona, com papelão, às vezes uma ou outra vez com algum tipo de alvenaria mais precária, mas a gente identifica que há uma ausência, há uma carência grande de infraestrutura e além dessa carência de infraestrutura, há um problema maior. O poder público, por não ter chegado ao tempo da ocupação, ele também não consegue se aproximar daquelas pessoas. Então, essa carência também do poder público de estar atuando junto à vida dessas pessoas se faz muito presente. Bom, existem também outras características, né? Outros aspectos que influenciaram a ocupação irregular nessas áreas periféricas, né, que comumente se chamou se denominou favelização. Com o declínio do mercado negreiro, ex-escravos e outras parcelas da população acabaram se fixando em fundos de vale, em costas de morros, que por estarem dentro da cidade ficavam mais próximos do mercado de trabalho. Houve no processo de ocupação territorial do Brasil um adensamento populacional quando houve o deslocamento de uma mão de obra que antes se concentrava nas produções
primária exportadora, que eram as produções de açúcar, de café, né, de grãos, enfim, de materiais de ordem, e que essa população, né, depois que aconteceu as mudanças políticas e as mudanças econômicas, essa população ela migrou, ela se deslocou das áreas rurais para as áreas que então estavam em ascensão, as áreas urbanas. Era uma população que trabalhava na agricultura e na pecuária, em atividades primárias, e que de uma hora para outra se viu pronta para entrar num mercado na qual ela não tinha qualificação ainda, que era o mercado urbano, né? O mercado urbano industrial. As cidades começavam então a absorver algumas atividades industriais, atividades secundárias de beneficiamento do algodão, por exemplo, foi um grande impulsor aí desse processo. E a mão de obra que vinha então do campo não tinha um preparo adequado para ocupar essas funções, e essas populações, ao migrarem do campo para a cidade, elas ficaram, né, ocupando áreas periféricas, áreas de morros, áreas de fundo de vales, né, e a partir daí todo esse adensamento populacional nessas áreas periféricas deram origem a esse processo de favelização. É importante, não é, a gente atentar para alguns aspectos peculiares. O primeiro deles é, como a gente já falou, que o poder público não chegou, não alcançou. O poder público estava muito mais preocupado com o desenvolvimento econômico, não é, que chefiava esse processo de ocupação das áreas periféricas e das áreas centrais, principalmente das áreas centrais, e não deu a atenção necessária, a atenção devida a essas regiões das áreas periféricas das cidades. E aí essa população ela ficou realmente à deriva nesse contexto de desenvolvimento do capitalismo, e as áreas urbanas eram o cenário principal do desenvolvimento do capitalismo. O poder público, então, ele atende às necessidades do mercado, atende às necessidades de uma elite que dominava primeiramente com o mercado primário exportador, que era baseada na produção, né, de cana-de-açúcar e café, principalmente e pecuária também, e estava preocupado com esses aspectos econômicos. E aí essa mudança política e econômica foi dando origem a essa população que se deslocou, e essa população ficou no esquecimento. As áreas urbanas, é importante a gente destacar que as áreas urbanas periféricas que foram ocupadas por esse processo de favelização, né, elas são áreas onde os serviços são precários, né, são áreas onde as pessoas estão desprovidas dessas características, né, e são áreas de economia informal, de economia a economia do biscate, a economia do prestador de serviço informal, e a informalidade então toma conta dessas regiões. O poder público ele não alcança isso, o poder público não deixa de arrecadar e deixa de investir também nessa infraestrutura, né? E isso daí gera uma demanda social muito grande, uma demanda por qualidade de vida, uma demanda na questão ambiental também, porque você vai sobrecarregar o meio ambiente. Então, essas áreas densamente povoadas, elas foram áreas que sofreram com esse processo, né, de poluição, por exemplo, de sobrecarga de água, de esgoto, né, de saneamento básico. E isso aí vai ter uma ligação direta com a proliferação de doenças. Então essas áreas são áreas que, por serem desprovidas dessa infraestrutura, elas vão refletir também as mazelas sociais mais sensíveis a esse aspecto, né? Como doenças ligadas à falta de higiene, enfim, epidemias, proliferação, né, de mazelas, de doenças, enfim. No geral, a gente vai ter essas áreas urbanas de morro como áreas realmente que necessitam de uma atenção especial ao longo de décadas. Essas áreas elas se apresentam durante décadas, até hoje, apresentam essa necessidade, essa demanda intensa de atuação do poder público.
Então, pessoal, é importante, não é, a gente identificar algumas correlações fundamentais nesse processo, né? Essas comunidades, elas abrigam essa população, mas existem fatores diversos que vão impulsionando, né, vão demarcando territórios, e esses territórios, eles são constituídos a partir de determinados elementos que causam essa ocupação territorial. Então, como a gente vai compreender o que impulsiona o surgimento, né, dessas áreas de carência, dessas favelas, desse processo de favelização? A gente vai identificar alguns elementos importantes. Atentem aí no que vocês estão vendo, alguns fatores que condicionaram para o aumento, né, dessas cidades e o surgimento dessas áreas mais desprovidas, né, dessas áreas de favelas. Todos esses elementos, eles vão se juntando, eles vão se mesclando para uma falta de perspectiva de vida. Isso daí resulta numa falta também, numa ausência de qualidade de vida naquelas áreas, né? Então a gente tem fatores que causaram, como a mecanização da agricultura, o processo, na verdade, de mudança de perspectiva no campo, ele já vai mudar, ele já vai contribuir para que essa conjuntura ela se delineie, né? Então a gente tem aí uma economia rural que começa a dar um novo sentido para o processo de mecanização no campo. A mão de obra que estava então trabalhando no campo, ela não tinha qualificação adequada para esse processo de mecanização. Então, ela, recém-liberta, teria que se aglomerar em algum local. E a mecanização demandava conhecimentos técnicos específicos para esse processo. Essa população, então, não tinha esse conhecimento e acabava ficando à deriva dentro da economia rural. Um outro aspecto importante, né, foi a falta de incentivo e de apoio a que essa população ficasse na área rural. Não havia esse incentivo, não havia esse acolhimento, não havia essa perspectiva de acolher essa pessoa no campo. Isso daí vai provocar também um processo de saída dessa população, de expulsão dessa população dessa região. Alguns problemas climáticos agravam esse processo, né? Como as secas, principalmente em algumas áreas, mais predominantemente no Nordeste, mas outras áreas também vão ter a ocorrência de secas, geadas, né? A umidade muito elevada vai prejudicar o solo, enfim, vão haver também aspectos físicos naturais que expulsam, né, essas atividades econômicas na área rural. E a falta de infraestrutura, né, no campo vai acarretar isso também. A infraestrutura que seria necessária para abrigar essa população e para dar um apoio para que essa população se permanecesse no campo, ela não vai existir. Então vai haver ausência de escolas, de hospitais, de estradas que escoem a produção, né, de desenvolvimento técnico nessas áreas por conta de manter o homem do campo no campo, né? Então, moradia, por exemplo, também vai ser... A moradia é o fator fundamental, porque o processo de favelização ele vai justamente na moradia. A favelização nas grandes áreas urbanas é a moradia precária, que o homem, muitas vezes vindo de lá da área rural, ele não vai ter presente lá no campo e vai ser a forma dele subsistir na cidade. Então, esses elementos, eles congregam, eles reúnem, né, uma falta de perspectiva. As pessoas, então, migram do campo para a cidade sem perspectiva nenhuma de ter uma atividade, elas vêm com uma vontade, a cidade, é importante ressaltar isso, que a cidade ela é uma propaganda nesse momento de atração. Então ela é uma promessa de vida melhor, ela traduz, não é, a imagem de quem vence, não é, na vida, de quem consegue obter
as condições melhores de vida, porque a cidade, o imaginário social, ele vai crescendo, não é? E aquela propaganda de boca em boca vai passando e o conhecimento que vai chegando até as áreas rurais, que são muito precárias, o conhecimento que chega, a informação que chega, é a informação de que na cidade tudo se consegue vencer na vida, se consegue ter uma oportunidade de emprego, ter uma oportunidade de vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor do que no campo, que está dessa perspectiva precarizada. Então, a cidade, ela traz dentro desse bojo, né, desse conjunto de ideias, um imaginário muito forte. E o imaginário vai conquistando a cabeça das pessoas e vai fazendo com que as pessoas cada vez mais se direcionem a essas áreas urbanas. Então, essa falta de perspectiva, essa ausência de perspectiva no campo, ela é muito importante, mas ela é importante agregada à propaganda que a cidade faz de atração. Isso daí vai provocar um êxodo muito forte, ou seja, o êxodo, que é a saída, né, a migração muito forte em direção às cidades. Ora, há uma contradição nesse momento, porque as cidades, elas não têm a estrutura necessária para suportar uma população advinda do campo, um contingente populacional muito alto. Isso vai provocar inevitavelmente o crescimento das cidades. As cidades, então, elas crescem. As cidades tinham uma conformidade, elas surgiram com algumas funções, né? Então a gente tem cidades que têm função portuária, cidades que têm função religiosa, cidades que têm função administrativa, né? Que são cidades planejadas, como por exemplo Brasília, Belo Horizonte foram cidades planejadas. Essas cidades, elas vão crescer de forma muito rápida, né? Esse crescimento, por absorver essa população, esse crescimento, ele não se dá de uma forma acompanhada, administrada, ele se dá de uma forma totalmente irregular, e isso daí vai gerar justamente esse adensamento populacional. Concomitante a isso, a gente tem o quê? Uma ausência de planejamento, ou seja, planejar, que é justamente preparar para, né? Então, a ausência de planejamento dessas áreas vai contribuir para o processo de degradação da qualidade de vida nessas áreas que estão ali no entorno das áreas mais centrais, das áreas mais urbanas. E isso daí a consequência que a gente vai ter é justamente o surgimento dessas comunidades que foram denominadas favelas, né? Que aí vão ocupar, e aí o que é que a gente vai ter? O processo de ocupação do solo urbano, é muito importante fazer essa conexão, porque o processo de ocupação do solo urbano, ele está ligado à função social da cidade, a função social da propriedade dentro da área urbana, né? Algumas áreas que eram áreas então esquecidas por quem já ocupava a cidade, eram áreas desvalorizadas, áreas onde ninguém queria ir, então e essas populações foram obrigadas, foram empurradas para essas áreas. Que áreas são essas? São áreas de morro, áreas de ribeirinho, áreas de alagado, áreas onde as pessoas, geralmente, onde a população da cidade, então estruturada, colocava os dejetos, né, colocava o lixo, enfim. Essas áreas, área que ninguém quer, eram as áreas disponíveis nas áreas urbanas para essa população que se adensava vinda do campo. Então não houve uma ligação direta, uma conexão direta, uma preocupação com o papel, a função social que a cidade tinha e que a propriedade urbana tinha. Então o solo urbano ele foi ocupado, de certa forma, de forma irregular, de forma sem ter um planejamento, de forma sem ter essa preocupação. O solo urbano não cumpriu o seu papel social, a sua função social. Essa preocupação com a função social da área urbana, da propriedade urbana, ela só veio depois, né? Já na década de 70 e década de 80 é que começou a se preocupar por conta das consequências dessa ocupação, é que começou a se preocupar com a função social da cidade. E aí alguns dispositivos foram criados, como por exemplo, veio o Estatuto da Cidade, né? Vem a lei orgânica, vem as leis orgânicas dos municípios, e aí a preocupação dentro da esfera local com esse processo de ocupação urbana adensado e irregular
nas áreas das cidades. Dando continuidade, a gente observa, não é, que esse crescimento acelerado, não é, quando não é acompanhado de um planejamento devido, não é, de um planejamento adequado, de um acompanhamento adequado dessas ocupações, faz surgir uma diversidade ocupacional no espaço urbano, acompanhada de carências de infraestrutura e de aspectos sociais também relevantes para esse processo. Em muitos desses espaços que se desenvolvem essas ocupações irregulares. É importante assim, a gente também ressaltar que essas ocupações, mesmo elas sendo irregulares e elas sendo tão precárias, tão carentes, elas são uma forma de organização do espaço, uma forma própria de organização do espaço. Então, quando a gente parte para a análise do espaço, é importante a gente destacar que o espaço ele tem a sua função organizacional própria, né? É o que o professor Milton Santos chama de o espaço, a desorganização organizada. Então, esse conjunto de elementos que estão ali interconectados, eles estão tendo uma dinâmica própria, eles estão tendo um funcionamento próprio, não é? Transportes, comunicações, economia, comércio, não é? Produtos que vão e vêm, os fluxos, as trocas que vão e vêm, próprias daquele espaço urbano que é ocupado de forma irregular, mas que de certa forma tem um funcionamento e tem a sua organização peculiar. A sua organização ela dá uma caracterização de originalidade espacial, né? Então, assim, é importante que a gente destaque que há sim essas ausências, mas que as pessoas que estão morando nessas áreas, elas assimilam uma dinâmica própria de vida dessas áreas. E muitas vezes, quando é feita uma intervenção, é preciso que essas intervenções elas sejam feitas também, levando-se em consideração essa dinâmica própria de vida, esse espaço organizacional, como é que ele funciona. Então é preciso um estudo para que seja feita uma conexão com o modo de vida dessas pessoas. Porque senão a intervenção que é feita nessas áreas de ocupação irregular, ela pode ser um problema, gerar um problema muito maior do que as mazelas e os problemas que elas já têm, já apresentam dentro do seu funcionamento, da sua estrutura, né? Então a gente tem essas áreas ocupadas como áreas com dinâmicas próprias, ok? Dentro desse aspecto do planejamento, né, tanto para que a gente possa analisar a conformação de um determinado espaço, da configuração de um determinado espaço, quanto para intervenções que possam ser feitas pelo poder público, né, ou pela iniciativa privada, enfim, por quem utiliza aquele espaço. É importante a gente ter em mente o que é planejamento, o que é esse processo de planejar, né? Então, assim, a gente vai fazer referência a alguns aspectos importantes e ligando, obviamente, o planejamento, a atividade do planejamento, que é uma atividade muito geral, ao planejamento urbano, ao planejamento da cidade. Por quê? Porque a cidade é o locus, é o local que recebe essas populações e é onde essas ocupações elas vão se dar de forma diversificadas, né, de forma precarizada, de forma onde as carências sociais elas são muito fortes, são muito sentidas. Então, trazer um aspecto de planejamento numa dinâmica que já está estabelecida, é preciso que esse planejamento ele seja feito com muito cuidado, com muita análise prévia, né? Com muita dedicação antes de se intervir na cidade. E aí a gente parte para um conceito clássico de planejamento, né? O planejamento urbano é uma intervenção do poder público, ou seja, do Estado, na cidade. Existe para alterar e dirigir a cidade na forma considerada necessária e desejável pela sociedade. Então, se busca alguns aspectos que a gente quer como objetivos de uma cidade desejável, de uma cidade que tenha uma qualidade de vida, né, para seus habitantes, de uma cidade que possa caracterizar um bem-estar social para esses habitantes, uma cidade que possa subsidiar seus habitantes de trocas, né, tanto de pessoas quanto de mercadorias ali, indo e vindo de forma móvel, de forma salutar, de forma tranquila. E isso daí requer
estudos mais aprofundados para que essa cidade elas possam deixar de ser o cenário do caos e passem a ser o cenário da vida tranquila, da vida saudável entre os habitantes, os citadinos que estão localizados naquela área urbana. E aí a gente vai identificar alguns instrumentos, né? Alguns dispositivos que foram criados para que essa política de desenvolvimento urbano, esses aspectos do desenvolvimento urbano, eles possam ser apropriados, possam ser colocados perante essa realidade. Uma realidade muito complexa, é importante destacar que é uma realidade muito complexa, são aspectos minuciosos dessa população que está ocupando essas áreas menos favorecidas e que o planejamento tem um papel fundamental de conciliar, de resgatar, não é? De trazer e de traduzir o que essas populações elas estão sentindo, elas estão precisando, elas estão necessitando. A partir do planejamento é feito esse estudo, é feita essa análise, mas alguns instrumentos são importantes dentro desse processo. Então a gente vai falar de alguns aqui instrumentos do ponto de vista da lei e do ponto de vista do reflexo desses instrumentos na prática, como é que eles acontecem. A gente vai dialogar um pouco sobre esses elementos, sempre lembrando que o objetivo principal é resgatar, trazer de volta a função social da cidade. A cidade tem uma função social, a cidade tem um objetivo que é conceder qualidade de vida, um bem-estar social aos habitantes que nela estão. Então, esse é o objetivo fundamental e que esses instrumentos eles buscam conduzir para que se atinja esse objetivo fundamental. O primeiro é a Constituição Federal. Não é? A Constituição ela define alguns aspectos singulares da área urbana. Né? Um deles é a política urbana voltada para essas áreas de cidades, dessas aglomerações maiores, consideradas áreas urbanas maiores. Na Constituição Federal, os artigos 182 e 183, eles tratam da questão da política urbana, não é? De como é que essa política é voltada para o planejamento das cidades. Então, o artigo 182 diz o seguinte, conforme a gente pode observar aí na imagem: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Ora, isso daí vem no caput do artigo como um direcionamento voltado para um objetivo geral, que é garantir a função social da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes que nela estão. Para isso é preciso todo um processo que vai conduzir a esses objetivos. Então, um planejamento adequado. Dentro desse mesmo artigo, alguns aspectos são importantes. No parágrafo 1º, por exemplo, como mostra aí na imagem, o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, o plano diretor, ele é um instrumento, um dispositivo fundamental de garantia de direito dentro dessa política urbana que é criada dentro da cidade. Então, no parágrafo 1º, o plano diretor considera cidades acima de 20 mil habitantes, né, como sendo as áreas alvo desse instrumento de política urbana, né? Sempre levando em consideração que alguns critérios são fundamentais nesse processo de definição de área urbana. No caso do plano diretor, aí, com a quantidade de pessoas, acima de 20 mil pessoas ocupando a área urbana, né, ele está levando em conta o critério numérico, né, o critério estatístico. Outros critérios, elas também estão presentes dentro dessa definição de área urbana, como, por exemplo, o critério político-administrativo, que é justamente o mais adotado pelo IBGE, que é o critério que define a área urbana como sendo a sede política administrativa da cidade, né? Então a gente tem alguns elementos da cidade presentes, as divisões municipais, o município como a célula principal, né? A divisão dos municípios em distritos,
em função das aglomerações urbanas que cada distrito tem. Então eu tenho as aglomerações urbanas de cada distrito definida como vilas ou aglomerações menores, e aquela vila ou aglomeração que apresenta o maior desenvolvimento ou que tem dentro da sua área urbana a sede do poder público, como por exemplo a prefeitura, as câmaras municipais, elas são a sede do município como um todo. Isso é o critério político-administrativo para a área urbana. O terceiro critério que a gente pode identificar é o critério econômico para se definir a área urbana. É o critério que define como área urbana como sendo aquela área aglomeração, não é? Independente do número de pessoas ou independente da função administrativa que ela exerce, mas fundamentalmente aquela área que concentra atividades dos setores secundário e terciário, ou seja, da economia, ou seja, os setores de industrialização, que é o beneficiamento da matéria-prima, e de comercialização e trocas desses produtos. Então, toda aquela área urbana onde onde nós temos a concentração de atividades econômicas na indústria, no comércio e nos serviços, se define como área urbana a partir dessa perspectiva econômica, né? Esse é o terceiro critério adotado, né, conhecido para se definir área urbana. No caso do plano diretor, ele dá uma aproximada aí do critério estatístico, que é o critério que leva em conta o número de habitantes. Então, toda e qualquer área urbana que tenha mais de 20 mil habitantes, é obrigatório ela ter uma política voltada, um plano diretor voltado para o planejamento da sua área, né? Isso daí resgata, né, a função social que a cidade tem, a função social da propriedade dentro da cidade e a própria função social que a cidade demanda dentro desse processo de ocupação urbana. Ainda de acordo com o artigo 182 da Constituição, fica claro que a responsabilidade pela política urbana do Brasil é do poder municipal. Então é importante destacar, né, que o aspecto urbano ele está restrito ao município, à célula do município. Isso daí dá um caráter político-administrativo de responsabilidade sobre a função social que a cidade tem. Ou seja, cabe ao município prover meios que tornem a cidade um espaço de convivência melhor. Vale salientar que tal situação é alcançada quando a cidade atende a requisitos básicos que envolvem a sua função social. Dentre esses requisitos, podemos destacar, né, a habitação, moradia digna para todas as pessoas, envolvendo toda uma infraestrutura, né? Ou seja, fornecimento de água, fornecimento de luz e a consolidação de um sistema de saneamento básico que atenda a essas pessoas. A circulação é um outro requisito, né? Está relacionada a transporte público mínimo e de qualidade. A gente sabe que todos esses elementos nas áreas urbanas muitas vezes deixam a desejar, né, justamente refletindo uma falta de atuação do poder público nessas áreas. Um outro requisito é o requisito do lazer, né? Parques, praças, né? Afinal de contas, a cidade ela é também um espaço onde as pessoas possam conviver de forma harmoniosa e que possam ter tranquilidade, né? Muitas vezes as cidades elas apresentam justamente em determinados aspectos o contrário, né? São áreas de violência, são áreas que o caos às vezes é gerado e propiciam aos habitantes da sua região um modo de vida mais estressado, não é, por conta dessa violência, por conta desses aspectos contrários. Mas fundamentalmente é um indicativo também de áreas de lazer. E um último requisito, não é a questão do trabalho. A cidade é feita para o trabalho também. A cidade que não oferece o trabalho formal aos seus habitantes sofrerá com problemas de mendicância, aumento de consumo de álcool e de drogas, por fim, isso daí reflete no aumento da violência e numa péssima qualidade de vida. Então, a cidade ela é um locus
onde os instrumentos estão ali para ser aplicados para garantir o quê? Moradia, circulação, lazer e trabalho. É a cidade do habitar, a cidade do morar, a cidade do circular e a cidade do descansar. Esses aspectos, não é, esses requisitos são fundamentais para que a política urbana ela seja melhor implementada dentro do contexto social dessas áreas urbanas. Então a gente faz aqui uma relação com esse processo de ocupação. Ora, quando a gente tem um cenário densamente povoado por áreas periféricas, áreas denominadas áreas de favelização, onde o poder público não chega com esses instrumentos, com esses dispositivos, não é? Essas áreas, elas vão ter esse suporte? Não. Infelizmente, são áreas que vão passar por um processo de degradação e que vão oferecer aos seus habitantes, essas áreas mais periféricas, a ausência de habitação, ou seja, moradia adequada, a ausência de transporte adequado, a falta de espaços para o lazer e um dos aspectos fundamentais, que é um dos requisitos, é a falta de trabalho, né? Uma perspectiva negativa em relação ao trabalho. As pessoas vêm com essa ilusão de que a cidade cria-se esse imaginário, vem com essa ilusão de que a cidade é o local onde há trabalho para todo mundo e quando chega nas áreas urbanas, há uma contradição, né? Essas pessoas se decepcionam porque ficam à mercê de um mercado de trabalho, ou seja, gera uma população onde o desemprego é muito mais elevado, né? E o sonho, a ilusão da cidade como o espaço, o locus do desenvolvimento social, o locus, né, daquele progresso, daquele desenvolvimento, ele vai por água abaixo. Algumas ferramentas, como a gente já falou, alguns dispositivos é que vão auxiliar nesse processo. O plano diretor, a gente vai detalhar um pouco mais ele mais na frente. O Estatuto da Cidade é um outro dispositivo também, né, que foi criado em forma de lei para também garantir e ampliar esse raio de abrangência do poder público sobre as áreas urbanas, principalmente as áreas urbanas periféricas, e a participação popular também, ela resgata um pouco essa população, ela traz o protagonismo para essa população se inserir dentro do processo de planejamento. Ou seja, o planejamento é importante do ponto de vista de seus aspectos fundamentais, de seus levantamentos, mas é importante também fazer com que esse planejamento ele tenha a participação das pessoas que serão destinadas a ele. Então, trazer essas pessoas das áreas das comunidades, das áreas mais precarizadas, para discutir, debater que elementos vão ser aplicados para as suas intervenções, as suas mudanças, é muito importante também, é fundamental, eu diria, trazer essas pessoas para o debate, trazer essas pessoas para o diálogo e para o planejamento também. Obviamente que existe o ponto de vista técnico do planejamento, mas existe o ponto de vista da vivência do espaço, da organicidade do espaço urbano. E a organicidade e a vivência diária do espaço são essas pessoas que são protagonistas diariamente, não é? E elas têm muito a contribuir trazendo esses aspectos para a discussão dentro do processo do planejamento da política urbana voltada para essas áreas mais adensadas. Então, resgatando um pouco do que já foi falado, o plano diretor é um documento obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, devendo ser aprovado pela Câmara Municipal. Reflete os anseios da sociedade e tem iniciativa do prefeito. Como é uma força de lei, gerado por força de lei, o prefeito precisa implementar o plano diretor, né? Espera-se que o plano diretor aponte meios para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente equilibrado, né? Trazendo a esfera econômica como condição primordial para o desenvolvimento, né? E para o trabalho daquelas pessoas, trazendo a esfera social, que é todo um aparato social para dar condições de vida digna àquelas pessoas, e trazendo também o aspecto ambiental, ou seja, a qualidade de vida do ambiente é importante para que aquelas pessoas tenham uma vida digna. Então, resgate um pouco do plano diretor, né? Lembrando que o plano diretor ele é uma obrigatoriedade da gestão municipal.
Bom, o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, regulamenta a questão da política urbana no Brasil, expressa na Constituição brasileira, como a gente já viu nos artigos 182 e 183. Tem como princípios básicos o planejamento participativo e a função social da propriedade, como a gente já falou, né? O planejamento participativo trazendo o protagonismo, né, das pessoas que estão habitando aquele espaço e a função social da propriedade dentro do espaço urbano. Então é importante, gente, a gente destacar que dentre esses instrumentos de política urbana aqui no Brasil, o Estatuto da Cidade é que trata da questão do uso capião especial de um imóvel urbano, né, ratificando, né, complementando o que diz o artigo 183 da Constituição. No artigo 183, ele diz: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então essa ocupação, não é, esse adensamento das áreas periféricas, obviamente, durante décadas que foi se implementando, vai dar a essas pessoas a posse da terra por uso capião, uma vez que o uso capião define, no intervalo de 5 anos, não é, a ocupação desse espaço de forma ininterrupta e de forma que ninguém conteste essa ocupação, e aí passa-se a propriedade para aquela pessoa, né? Então isso daí, a lei do uso capião, a lei que a Constituição garante no seu artigo 183, ela é importantíssima para o processo de adequação dessa função social da propriedade urbana. Isso é importante porque vai garantir a posse do imóvel urbano para aqueles que ocuparem determinada área urbana por 5 anos de forma ininterrupta, né? Isso daí é um passo fundamental para se garantir a cidadania da pessoa, né, da pessoa humana, porque o espaço dentro da área urbana, o espaço de ocupação, de vivência, né, o espaço onde a identidade vai ser construída, onde o sujeito vai se colocar enquanto protagonista de transformação social, é justamente o espaço da propriedade urbana. Isso daí, então, vai delinear para esse sujeito, né, vai garantir para ele um aspecto de cidadania, né, que o Estado precisa prover, e dentro da política urbana, o Estado vai prover a partir desse direcionamento da função social da propriedade urbana e garantia de direito pelo uso capião. Então, uma terceira ferramenta importante dentro desse processo da política urbana e fundamental, imprescindível, ela não pode ser aberta a mão dela de forma alguma, é a participação popular, né? A participação popular é a mobilização da sociedade que, por meio de associações de moradores de bairros, sindicatos, associações ambientalistas, movimentos estudantis de defesa de direitos humanos e de defesa dos direitos do consumidor, ou a partir de gestões municipais, ou seja, a iniciativa do prefeito e das suas administrações, pode auxiliar na modificação da realidade dos grandes centros urbanos, uma vez que se torna evidente a dificuldade de o poder público resolver todos os problemas que atingem o espaço urbano. Então a participação popular, a participação da população, a participação das pessoas nesse diálogo do planejamento, trazer as pessoas para o planejamento, para o orçamento da cidade, para discutir, dialogar sobre como vai ser gasto esse dinheiro, em que vai ser aplicado, quais são as demandas principais, as prioridades urbanas dentro desse processo, é fundamental. As pessoas que vivem organicamente a cidade, que vivem no seu contexto cotidiano a cidade, é importante que essas pessoas elas sejam protagonistas nesse processo de planejamento e intervenção voltada para aquelas áreas urbanas. Então a participação popular ou participação democrática, trazer as pessoas para esse processo é de fundamental importância para o planejamento urbano. Especificamente aqui na cidade do Recife, existem experiências que comprovam essa ferramenta, o uso dessa ferramenta como sendo uma ferramenta viável no processo de organização ou intervenção
né, no planejamento urbano de áreas precarizadas. Né? Então a gente tem, por exemplo, a gente traz aqui o exemplo do bairro de Brasília Teimosa, que foi um bairro onde houve uma intervenção muito intensa, uma modificação muito intensa, não é? No planejamento, nas iniciativas voltadas para aquela população que ocupava uma área de forma irregular e muito precarizada, porque eram áreas que eram ocupadas por moradias de palafitas, né? moradias que estavam ausente o saneamento básico, não tinham fornecimento de água adequado, então eram moradias que estavam sobre a maré, né? E toda vez que a maré enchia, causava problemas de alagamento, enfim, trazia doenças para aquela população, enfim, a gente tinha ali um contexto muito difícil. E a partir da intervenção, do chamamento da população a participar do processo de planejamento, a trazer também os aspectos fundamentais, o que no dia a dia delas era mais importante para se planejar, para se intervir, a partir desse processo se fez uma intervenção bem estruturada e o bairro como um todo, ele adquiriu uma qualidade de vida significativa em relação ao que existia. Né? O processo de formação e ocupação no bairro de Brasília Teimosa, em Recife, foi resultado direto da organização e da participação popular. Né? Então o bairro tem um histórico de que é uma ocupação urbana irregular, né? O próprio nome já identifica, né? Fazendo alusão à capital do Brasil, que é Brasília, e a ocupação ali forçando a ocupação irregular, portanto, de uma certa forma, os habitantes costumam dizer que foi uma teimosia de ocupar aquele lugar, né? Próximo ali aos bairros de Boa Viagem e ao Recife Antigo. Então a gente tem uma caracterização desse bairro como uma área que durante décadas passou por um processo de precarização e que a partir de um planejamento integrado, com a população participando, foi possível se modificar uma realidade bem difícil, uma realidade de precariedade, de ausência do poder público, e esse poder público, em parceria com a população, fez transformar algumas dessas áreas urbanas. Com o intuito de fazer cumprir o que determina a lei e resgatar a cidadania de pessoas que sobrevivem em áreas urbanas periféricas e com carências socioestruturais, os governos federal, estadual e municipal vêm tentando, por meio de convênios, amenizar a situação que vive nesses espaços. Para tanto, lançam programas de urbanização. Como exemplo, a gente pode citar algumas áreas, por exemplo, como o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que passou também por um processo de intervenção, né, e onde a participação popular foi bastante intensa. Né? Comunidades de habitações precárias, como em Olinda a gente encontra algumas comunidades, destacando as comunidades do V8, V9, Ilha do Maruim, são algumas comunidades que passam por esse processo de intervenção e que remove-se pessoas de uma qualidade de vida péssima, uma qualidade de vida precária, ouve-se essas pessoas dentro do processo do planejamento urbano e se define metas e prioridades e demandas essenciais para atender as necessidades dessas pessoas. Né? E aí o ordenamento, todo esse processo que se dá de modificação e a população sai ganhando como um todo. Então, antes de se intervir no espaço urbano, né, e trazer as pessoas a essa discussão, a esse diálogo, é importante atentar para alguns aspectos, né? Alguns aspectos primordiais, alguns aspectos fundamentais. O primeiro deles é saber o que a comunidade precisa. O que é que a comunidade precisa? Né? O que é que ela está demandando? Quais são os anseios? O que é que ela quer? O que é que ela quer ali naquele espaço de convivência do dia a dia? Então esse é o primeiro aspecto fundamental para se implementar um processo de planejamento e de intervenção naquela área urbana. O segundo aspecto é qual a vocação da comunidade, né? Ou seja, é identificar a função de trabalho da comunidade.
qual que é a vocação do trabalho daquela comunidade? É uma comunidade de vocação pesqueira, por exemplo, se for numa área ribeirinha? É uma comunidade de vocação comercial, se for uma área próxima a mercados e feiras? Né? É uma comunidade de vocação industrial, se tiver ali uma população que esteja engajada dentro do processo próximo a alguma fábrica, trabalhando como mão de obra em alguma fábrica. Então, esse segundo aspecto, que é identificar a vocação dessa comunidade, para que não haja uma intervenção de forma irregular, uma intervenção mal feita. Ou seja, você vai intervir, modificar a vida daquelas pessoas, mas vai deslocar a vocação da comunidade para um outro trabalho. Isso daí causa danos irreversíveis ao processo de intervenção e de planejamento. Então, esse seria o segundo aspecto, o segundo ponto. Vale a pena, então, recolocar essa comunidade para uma área distante do seu local de origem, né? Isso está muito ligado à questão do trabalho que a comunidade desenvolve. Vale a pena distanciar, por exemplo, se a gente tiver uma comunidade pesqueira e for fazer um processo de intervenção, deslocando aquelas pessoas ou retirando aquelas pessoas para uma área que não é próxima ao litoral, é numa área distante do litoral, vale a pena distanciar essas pessoas do modo de vida delas, né? Será que a gente não estará fazendo, retirando um problema de um lugar e colocando no outro, ou aumentando até esse problema? Então, dentro do processo de planejamento urbano e de intervenção, é preciso analisar esse deslocamento, se essa retirada, se esse deslocamento é necessário e é importante para a comunidade, né? Então, é o terceiro aspecto, o terceiro ponto. O quarto ponto é: caso haja necessidade de deslocar essa comunidade, de relocar ela, esse novo local será perto do trabalho que a comunidade costumava exercer. Imaginemos só se a gente retira uma comunidade e a gente coloca quilômetros de distância onde aquela comunidade exercia o seu trabalho, né? Ora, estaremos também propiciando um aumento de problema de transporte, porque a comunidade vai precisar se deslocar, então a gente vai estar saturando o sistema de transporte, a gente vai estar saturando o sistema de outras demandas sociais, né? Então, vale a pena, se for deslocar, identificar se vai estar próximo ou distante desse local de trabalho, dessa vocação de trabalho da comunidade. Isso é importante dentro do processo de intervenção urbana. Um quinto aspecto, né? Se não for possível a comunidade continuar com o mesmo tipo de trabalho exercido anteriormente, de que forma qualificá-la para um novo exercício? Então, dentro do processo de planejamento, né, e aí o destaque que a gente tem aí desses pontos é justamente para a função social do trabalho na área urbana, né? A função social do trabalho é importantíssima dentro desse processo de intervenção e deixar as pessoas ligadas a seus trabalhos, né? É importante requalificar esse processo, né? É preciso pensar sobre, ora, se eu estou retirando para intervir, para fazer um planejamento, para readequar, eu vou colocar aquela população em uma outra vocação de trabalho, mas eu preciso saber de que forma eu vou requalificar, eu vou dar subsídios. Não adianta eu tirar a população, as gestões municipais, a gestão estadual ou a gestão federal, retirar a comunidade, colocar num outro espaço, num outro ambiente e não dar condições da comunidade se desenvolver dentro daquele espaço, daquele ambiente. Então é preciso que venha atrelado a isso um processo de requalificação voltado para o trabalho, para o emprego, né? Emprego e renda, propostas de emprego e renda. As respostas encontradas com base nesse diálogo com a comunidade e seus representantes, associações e governos, né? Essas respostas que vão surgir nessa participação popular dentro do contexto urbano é que vão dar subsídios adequados para que a intervenção ela não seja feita de qualquer forma. Então, dentro da área urbana é importante atentar para esses aspectos inseridos dentro do planejamento da cidade. Quem são as pessoas que estão vivendo, então, nessas comunidades, nessas áreas mais afastadas, nessas áreas desprovidas, nessas áreas mais desvalorizadas, ou seja, as áreas que ninguém quis e que essas populações foram forçadas a ocupar como áreas periféricas, áreas de subdesenvolvimento, de precarização de condições. Quem são essas pessoas que estão ali? Então, quem são essas pessoas que estão nesses lugares mais afastados,
mais desprovidos? Quem são as pessoas que estão vivendo na favela? Gente, antes da gente continuar com essa temática, a gente chama vocês para assistirem esse vídeo que trata dessa caracterização um pouco dessas pessoas que estão vivendo nessas áreas mais periféricas. Então, pessoal, como a gente viu no vídeo aí, né, a gente vai identificar que essas áreas periféricas, essas áreas que estão mais afastadas, desprovidas do poder público, e quando muitas vezes o poder público, quando vem, né, ele vem mais de forma repressora do que de forma assistencial, essas áreas são justamente áreas ocupadas por pessoas que estão à margem de algumas situações sociais. Então é importante a gente observar e refletir um pouco sobre os aspectos que o vídeo trabalha, essa falta de perspectiva, essa falta de orientação, esse resgate do protagonismo social que não existe nessas áreas, então são áreas esquecidas, enfim, pelo governo, pelos órgãos públicos, e o processo de planejamento e intervenção requer justamente resgatar isso aí, para que a gente possa refletir, conforme a gente pode observar no vídeo e pode observar algumas questões de reflexão, voltadas para o vídeo que foi assistido. Quem que faz a arte? De que forma essa arte está presente? De que forma essa cultura está presente? Essa cultura dessas áreas periféricas, ela é uma cultura que toda a sociedade admite, aceita, ou não? Existe alguma cultura melhor do que a outra para ser trabalhada, para ser... Essas são questões que fazem a gente refletir. É verdade que na favela não se faz arte e não existe cultura, Existe uma cultura específica, como a própria análise do espaço, quando a gente trabalha com a questão da organização socioespacial, dizer que aquele espaço da favela é um espaço desorganizado é não considerar aspectos primordiais da análise do espaço. É uma desorganização organizada. Existem todos os elementos que se conectam ali, que estão se interrelacionando e que dão dinâmica própria àquela paisagem urbana das áreas mais periféricas. Então tem uma organicidade, um funcionamento dentro, há uma estrutura presente ali, que as pessoas vivem naquela estrutura, demandam suas necessidades a partir daquela estrutura, utilizam aquele espaço urbano e consolidam um modo de vida específico daquelas áreas. Então a gente precisa identificar esses elementos. Uma outra questão são a cultura musical, a cultura que é muito efervescente, as bandas que vão aparecer nessas áreas, grupos culturais muito fortes, muito enraizados dentro dessas áreas de berço, que são as áreas de favela. Então a gente tem, por exemplo, a gente pode citar especificamente o caso daqui de Pernambuco, e do caso da região metropolitana do Recife, alguns grupos culturais muito fortes, se a gente tomar em consideração aqueles grupos culturais que aparecem muito mais no carnaval, mas que são grupos culturais que estão presentes ali todo o ano, muitos deles são grupos culturais que estão localizados nas periferias, estão localizados lá nas áreas mais precárias, mas que ainda assim resistem. Então as favelas, esses espaços, essas comunidades, elas são espaços de resistência cultural, resistência econômica, porque ela tem uma diversidade econômica ali funcionando, resistência social, porque há um papel social, há uma função social ali estabelecida. Então são espaços de resistências que vão consolidando, vão configurando esses espaços periféricos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas reflexões sobre a área urbana, sobre a política urbana. É muito importante a gente identificar todos esses aspectos e tirem proveito desse material, tá certo? Um grande abraço e até a próxima vez.